Pronto, foi. Então, onde que a Maria ficava vendo o tempo dessa jossa? Eu vou colocar tempo, porque ela falou que tinha que ficar meia hora, senão depois de meia hora... Não cai meia hora, professora. Não Cai? caiu em meia Ontem hora. passou, né, Não, de meia hora. passou e não caiu. Não caiu? Então tá Não, bom. nem esquenta. Talvez Então o tá bom. aplicativo te tenha liberado por causa dessa época de que todo mundo está usando por necessidade, talvez eles tenham liberado o tempo. Tá, então beleza. Então vamos lá. Então a gente vai falar hoje de policitemia, né? Dando continuidade aí aos nossos estudos a respeito do laboratório clínico, né? Das análises clínicas laboratoriais, tá? E daí, para iniciar isso daqui, a gente precisa explicar a terminologia, né? O que significa policitemia. Então, policitemia significa aumento dos elementos figurados sanguíneos. Então, são todos os elementos figurados, leucócitos, eritrócitos, plaquetas. Quando a gente fala em policitemia, a gente está falando do aumento de de todas essas células. E das plaquetas, né? Que não são consideradas células, mas enfim. O que acontece? Existe uma confusão, o uso incorreto desse termo, policitemia, porque ele é utilizado para descrever principalmente aumento de eritrócitos na corrente sanguínea. E o termo correto para descrever a presença de eritrócitos aumentada na corrente sanguínea é eritrocitose, tá? Mas na clínica, no dia a dia, vocês vão ouvir muito falar, o animal está com policitemia. E o pessoal está se referindo ao aumento de eritrócitos na corrente sanguínea, tá? Então, isso acontece e a gente tem que tomar um pouco de cuidado e perguntar exatamente ao que a pessoa está se referindo. Então, policitemia é o aumento generalizado de elementos figurados no sangue. Eritrocitose é o aumento de eritrócitos no sangue. E tem um outro termo que é hemoconcentração. Hemoconcentração é o quê? É concentração dos elementos figurados sanguíneos. Isso vai acontecer quando há perda de água, quando há perda de plasma, tá? Mas todos esses termos aqui, ou todos esses acontecimentos no sangue do animal, eles vão se apresentar no nosso resultado de exame clínico como aumento na concentração de eritrócitos, tá? Então, a gente vai observar lá um aumento na concentração de eritrócitos. Então, a partir de agora, a gente vai falar... Opa, tá tendo um som aí. Ah, do Fernando. Mutei você, Fernando. Então, olha lá. Então, tá, esses termos aí, tá? Então, cuidado só com a utilização desses termos. Muitas vezes eles são usados aí de forma trocada ou sem dar muita atenção ao que significam de fato. E no final das contas, todos esses termos estão, se a gente for analisar, só essa página que não tem, tá, Regi? Todos esses termos a gente vai encontrar no exame clínico do animal aumento na concentração de eritrócitos. Então, olha lá, policitemia, o que que é? É o aumento da massa de eritrócitos circulantes. Então, se a gente for fazer o hematócrito desse animal, vai estar elevado. Concentração de hemoglobina, concentração de hemácias, vai estar acima dos valores de referência. Aí, né, a gente sempre tem classificação dos tipos de anemia. Aqui a gente tem também a classificação dos tipos de policitemia. Então, a gente tem policitemia relativa, transitória e absoluta. Ok? Então, são esses três tipos de policitemia. Quais são os sinais clínicos que o animal vai apresentar, o animal que tem policitemia? Então, ele vai apresentar letargia, intolerância ao exercício, alterações de comportamento, eventualmente ele pode ter até convulsões. Mucosas vão se apresentar cianóticas, né, azuladas. E ele pode ter epistaxe. O que é epistaxe? Não sabe? Não pode falar.
Não é quando, professora, quando Paralisia? o olho tá pra cima? Não, Não é paralisia de dos lados? Então não. não. Epistaxe é quando ele tem sangramento nasal. A cara de vocês foi ótima. Tá? Então, é quando ele tem sangramento nasal. Tá? Então, apresenta basicamente aqueles mesmos sinais clínicos da anemia, né? Então, o animal tem intolerância ao exercício, tem dificuldade de... tem preguiça, né? Entre aspas, fica mais letárgico, tá? Então, ó, essa figura aqui, ela explica pra gente, esquematicamente, os tipos diferentes de policitemia que a gente tem. Então, observem esse primeiro quadro aqui, ó. Nesse primeiro quadro, a gente tem um animal saudável. Daí, o que é esse healthy, né? Animal saudável. Então, o que a gente tem nesse quadro? A gente tem células tronco que estão produzindo células da linhagem sanguínea na medula óssea, e da medula óssea, essas células caem na corrente sanguínea, compondo o sangue. E daí do sangue, essas células vão circular, se espalhar, né, pelos tecidos, difundir gases, realizar todas as trocas gasosas e distribuição de nutrientes necessários. E parte desse sangue vai passar por esse órgão aqui, que é o baço. E lá no baço, as hemácias que estão mais velhas, elas acabam sendo removidas da circulação. Beleza, isso é no animal normal. E a gente tem aqui, ó, essa flechinha que está mostrando o quê? A troca de plasma, de fluidos que existe entre a corrente sanguínea e o espaço extravascular. Tudo bem? Então, isso acontece normalmente no nosso corpo. A gente tem essa troca de fluidos justamente para hormônios, nutrientes, células do sistema imunológico poderem passar para os nossos tecidos. Beleza, isso é no animal saudável. O que é a policitemia relativa? Normalmente, policitemia relativa está associada com essas alterações aqui. Desidratação e choque endotóxico. Então, a policitemia relativa, o que acontece no animal? A gente tem a medula óssea produzindo células tronco, essas células tronco se diferenciando e formando células sanguíneas. Lá no sangue, essas hemácias passam pelo baço da mesma forma, algumas delas vão ser removidas e continuam na circulação. Só que se a gente tem um animal com desidratação, significa que esse animal ele está perdendo muito líquido do sangue para o espaço extravascular. Então, por exemplo, um animal que tem uma diarreia muito intensa. O que acontece? De onde vem a água desse animal, da diarreia desse animal? Lembrem lá de que a gente viu em fisiologia, em digestório. Quando o animal tem diarreia, de onde vem a água que compõe a diarreia? Do sangue. Do sangue, isso mesmo. Tá? Então, a gente tem uma passagem de água do sangue para a luz intestinal. Isso porque, normalmente, quando a gente tem diarreia, a luz do intestino, ela está repleta de moléculas que não estão sendo absorvidas. Então, aumenta a osmolaridade da luz intestinal. E isso faz com que a água seja atraída para a luz intestinal. E daí essa água sai da onde? Sai do sangue. Então o animal ele perde água do sistema circulatório para o intestino. E aí ele tem a diarreia. Então quando ele perde água do sistema vascular, o que acontece com a concentração dos elementos figurados no sangue? Aumenta. Isso aí, tá? E aí a gente tem uma policitemia relativa. Relativa ao quê? À desidratação. O choque endotóxico eu vou explicar daqui a pouquinho. Eu coloquei um esquema para vocês para explicar a fisiopatologia do choque endotóxico. Já vai aparecer. Bom, vou puxar para cá. A policitemia transitória. O que é? Ela acontece quando a gente tem esplenocontração. Esplenocontração é o quê? Aqui, ó, essa figurinha está mostrando. É a contração do baço. Então, o baço, ele é um órgão que está repleto de hemácias.
normalmente, a maior parte das hemácias que estão ali são hemácias que já estão sendo degradadas, já estão sendo descartadas. Mas a gente também tem muitas hemácias paradas nesse órgão. Então, existe uma estimativa, por exemplo, de que se a gente fizer o hematócrito, principalmente em cães e em cavalos, se a gente fizer o hematócrito do sangue periférico, venoso, e do sangue contido dentro do baço, a diferença do hematócrito chega a ser maior do que 30%, mais concentrada dentro do baço. Então, se o baço faz contração, todas essas hemácias que estão aprisionadas no baço, elas saem para o sistema circulatório. E aí a gente vai ter um aumento da concentração de eritrócitos na corrente sanguínea. Só que esse aumento é transitório, por quê? Terminada a esplenocontração, então o baço relaxando, a gente vai ter o retorno de parte desses eritrócitos novamente para o baço, ocupam o baço, e aí a gente tem um retorno do hematócrito do animal para valores normais. Tá? Então, essa figura está mostrando isso, ó. Então, esplenocontração. O que causa esplenocontração? Né? Então, o baço ele é repleto de musculatura lisa. E é uma musculatura lisa que responde à epinefrina, que também é chamada, né, de adrenalina. E a adrenalina ela é liberada na corrente sanguínea frente a algumas situações. Então, quando a gente tem ativação do sistema simpático, sistema de luta ou fuga, quando a gente está fazendo atividade física, né? Lembra lá antigamente que a gente falava assim, nossa, eu tô com uma dor aqui do lado esquerdo do meu corpo, quando eu tô fazendo atividade física. Isso é o quê? Isso é a contração do baço para permitir o aumento do número de hemácias na corrente sanguínea para que o aporte de oxigênio seja melhorado no sistema do animal. Tranquilo? Então, a gente tem aí o que é chamado de policitemia relativa. Transitória, perdão. Então, a medula óssea funciona normal, a corrente sanguínea está tudo certo, a troca de líquidos entre o espaço intravascular e extravascular está normal, a única coisa que aconteceu foi a esplenocontração. E aí a gente tem a policitemia absoluta. A policitemia absoluta ela pode ser subdividida em secundária e primária. A policitemia secundária ela vai ocorrer em animais que estão expostos à hipóxia cronicamente. Então, quando a gente tem um animal exposto à hipóxia, o que vai acontecer? Naturalmente, essa baixa concentração de oxigênio do sangue vai chegar até esse órgão que vai produzir eritropoietina, que é o rim. Então, o rim, percebendo a redução da oxigenação, ele vai produzir eritropoietina. E a eritropoietina vai agir sobre a medula óssea, estimulando, aumentando, então, vejam o tamanho dessa seta, aumentando a produção de hemácias. O baço continua normal, com a sua função de remoção de células mais antigas, de absorção ali, né, de hemácias. A troca de fluidos continua também normal entre espaço intravascular e extravascular. Só que a gente tem o rim produzindo mais eritropoietina, tá? Então, isso é comum de se encontrar em pacientes que acabaram de retornar de regiões elevadas, por exemplo. Lembram lá? A gente viu lá em fisiologia do sistema respiratório. Então, quando a gente está em situações, em regiões elevadas, a gente tem uma redução da concentração de oxigênio no ar, devido à pressão atmosférica ser menor, aí esses gases ficam mais espalhados, com menor concentração, e aí aquele volume de expansão do pulmão capta uma menor quantidade de moléculas de oxigênio do que, fazendo uma comparação com animais que estão ao nível do mar. Então, o mesmo volume de expansão dos pulmões capta maior número de partículas de oxigênio em animais que estão ao nível do mar do que em animais que estão em altitudes elevadas.
Isso devido à pressão atmosférica, que é maior nos animais que estão ao nível do mar do que em animais que estão em altas altitudes. Tranquilo? E por que eu falei assim? A gente vai encontrar policitemia em animais que retornam de altas altitudes. Porque se nós formos trabalhar numa cidade que tem uma altitude mais elevada, os valores de referência de hematócrito dessa região é diferente do que nas nossas regiões de nível do mar, tá? Então a gente tem sempre que tomar cuidado, né, com esses valores de referência que a gente usa de acordo com a região que a gente está, além de vários outros fatores aí de que influenciam, por exemplo, a espécie com a qual a gente está trabalhando. Tudo bem? Aí a gente tem a policitemia absoluta primária, que ela é causada por neoplasia, gente. Tá? Neoplasia aonde? A gente pode ter uma neoplasia na medula óssea. Ou a gente pode ter neoplasia nas células renais. Tá? Então, a policitemia absoluta primária, ela está relacionada com neoplasia na medula óssea e nas células renais. As células renais vocês conseguem entender, né? Se a gente tem neoplasia renal, a gente pode ter um aumento na produção de eritropoietina. E aí a gente vai ter um aumento da produção de hemácias ou de células sanguíneas devido a esse estímulo sobre a medula óssea que está aumentado. E se a gente tem uma neoplasia de medula óssea, uma neoplasia de células tronco, a mesma coisa. A gente tem células tronco se proliferando em uma taxa acelerada e se diferenciando em um maior número de células. E aí a gente vai ter um maior número de células no sistema circulatório. A gente pode encontrar nesses animais que têm neoplasia de medula óssea uma esplenomegalia, um aumento do volume, do peso do baço. Por quê? Porque se a gente tem mais células no sistema circulatório, cronicamente, e que vem aumentando ao longo do tempo, o baço ele vai se adaptando também a essa condição. E aí ele começa a aumentar o espaço que ele tem para permitir a acomodação de uma maior quantidade de células. Tá? Então é isso, a troca de fluidos entre o meio intravascular e extravascular continua normal. A única coisa que a gente vai ter então é um aumento aí da quantidade de células. Tá tudo certo aí, né, gente? Tá. Que eu tô recebendo, tô ouvindo barulho de WhatsApp, eu não sei se é o meu. Tá tudo certo então. Então vamos lá, continuando. Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? Policitemia relativa, então. A gente vai ter diminuição do volume plasmático, normalmente associado com desidratação, e ocorre aumento do número de eritrócitos. Quais são os achados clínicos? A gente vai achar, então, associado com a policitemia, a desidratação. Então, faz lá aquele teste de Turgor, tempo de preenchimento capilar no animal, associado com o resultado do exame clínico, a gente vai saber que esse animal está desidratado e logo essa policitemia é relativa. Achados laboratoriais. Então, a gente vai encontrar aumento do hematócrito e associado com o aumento do hematócrito, o aumento da concentração das proteínas plasmáticas. Tá? Então, a gente tem um aumento da concentração dessas proteínas. Por quê? Porque o animal está perdendo água para o meio extravascular. E aí a proteína também se concentra no sangue. A gente tem consequências bastante graves aí dessas policitemias, que é, por exemplo, a formação de trombos. E quando a gente tem trombos venosos, né? E quando aí a gente tem a associação de um hematócrito elevado com aumento de proteína plasmática, a gente tem aí um combo, né? Uma associação de elementos que é bastante, que predispõe o animal ao desenvolvimento de trombos
no sistema circulatório. E aí a gente pode ter todos os tipos de tromboembolismo pulmonar, acidente vascular encefálico, tromboses, né, pelo corpo do animal. O choque endotóxico, ele também está associado com ele faz parte, né, da policitemia relativa. O que é o choque endotóxico? São bactérias. É um animal que está com septicemia, tá? Então, essas bactérias gram-negativas, elas têm a capacidade, ou elas possuem na sua membrana plasmática, um lipopolissacarídeo. Cadê meu mouse? Um lipopolissacarídeo. É uma molécula. E essa molécula, ela tem uma alta capacidade de sensibilizar o organismo. Sensibilizar o organismo significa ativar o sistema imunológico, tá? Com a ativação do sistema imunológico, ocorre a liberação de uma grande quantidade de citocinas, que são moléculas pró-inflamatórias. Retomem lá os seus conhecimentos de né, de imunologia. Então, sensibiliza o organismo, ocorre a liberação de citocinas em grande quantidade. As citocinas, elas funcionam de forma fundamental para estabelecer um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, ele faz vasodilatação para permitir a passagem de células do sistema imunológico para as regiões que estão sendo infectadas. Então, as citocinas vão induzir o aumento da permeabilidade vascular. Aumentou a permeabilidade vascular, claro, as células do sistema imunológico conseguem aí se espalhar pelo organismo e combater a infecção. Mas também acontece a perda de proteínas e de líquido do sangue para o espaço extravascular. E aí a gente vai ter concentração das células sanguíneas no sangue. Então, quando a gente for fazer o hematócrito ou quando a gente for fazer o exame de sangue completo do animal, a gente vai ver que esse animal apresenta policitemia, devido à perda de água para o espaço extravascular por alterações nas pressões osmótica e hidrostática capilar. Então, a gente tem o capilar, esse capilar está com a sua com vasodilatação. Essa vasodilatação faz aumentar esses poros através das células dos vasos sanguíneos, dos capilares. Isso vai permitir que células do sistema imunológico, né, células nucleadas do sistema imunológico passem através desses poros. Junto com elas também vai sair água e proteína. E aí a gente vai ter um aumento da osmolaridade do espaço extravascular, porque a gente tem muito mais proteína. Calma aí que eu recebi uma mensagem aqui. Running out of time, we are removed the far limit time. Gente, love it. Acabando o tempo, eu acho. Legal. Beleza. Então, ó, a gente vai ter o aumento, então, da concentração de proteínas aqui, que vai fazer com que aumente a osmolaridade do espaço extravascular. Aumentando a osmolaridade do espaço extravascular, o que vai acontecer? Vai puxar ainda mais líquido do sangue para o espaço extravascular. E aí a gente tem o desenvolvimento de um quadro clínico no animal que é chamado de choque. O choque é um estágio final do desenvolvimento da septicemia. Então, a septicemia tem todo um desenvolvimento que vocês vão ver, acho que em patologia especial, ou vocês viram em pato geral. Não viram em pato geral? Choque? Não? Sim ou não? Rafa? Viram choque? Isso, então tá bom. Então, vocês já sabem como que o choque se desenvolve, né? Então, o choque, ele é um quadro final bastante grave por exemplo, de uma septicemia, ou pode ser um choque hipovolêmico, enfim, tem vários tipos de choque. Nesse caso, o choque causado por septicemia. E daí o animal vai apresentar uma hipovolemia muito grave, uma hipotensão, hemoconcentração, e aí a gente está lascado para fazer reverter esse quadro. Porque, presta atenção, se o animal está com hipotensão e hipovolemia, o que você vai fazer para repor o volume de sangue desse animal?
Se você pegar e fizer um fluidozinho, Ringer com lactato, ou se você fizer só uma solução fisiológica 0,9%, gente, o que vai acontecer? Solução fisiológica 0,9% vai entrar na corrente sanguínea, tá? Mas a osmolaridade ela é igual à do plasma. Mas no quadro de choque, a gente tem a osmolaridade do espaço extravascular maior do que a osmolaridade do sangue. Se você administra solução fisiológica, toda a solução fisiológica que você está administrando vai chegar nos capilares e vai passar para o espaço extravascular. E aí a gente não consegue corrigir o quadro do animal. Outro problema. Ah, então tá bom. Então eu vou fazer uma solução com manitol, com algum produto ali, com algum produto que vai aumentar a osmolaridade do plasma. Agora pense que você já está com o plasma concentrado. Então você vai colocar mais uma molécula que vai aumentar a osmolaridade ali, beleza, a ideia é boa, né? Mas o que a gente tem que fazer primeiro é se preocupar com essa vasodilatação periférica, tá? Então a gente se preocupa primeiro com isso para depois poder corrigir a volemia desse animal. Enfim, choque é um caso já que a gente se lasca mesmo para tentar recuperar o animal. Tranquilo? Let's go. Policitemias transitórias, outro tipo, causado por contração esplênica, né? Então, liberação de eritrócitos na circulação. Olha aqui. O hematócrito de baço, isso aqui são dados para cão e para equino. Então, ó, hematócrito do baço, 70% a 80%. Hematócrito do sangue periférico, em torno aí de 40%, né? Então, existe uma diferença aí de 30% na concentração de hemácias entre baço e sangue periférico, que é maior no baço. Animais estressados, animais ansiosos. Então, se a gente não sabe manipular o animal, se o animal está com muita dor, se o animal está estressado devido a tudo que ele está passando, a gente pode ter uma contração do baço e aí a gente vai encontrar policitemia. Então, cuidado com aqueles pacientes felinos, por exemplo, né, que tendem a ser mais estressados. Cuidado com esses animais na interpretação dos exames clínicos, porque pode ter acontecido esse caso aí. Por isso, novamente, é importante a gente coletar sangue, né, o mais rápido quanto possível, para não estressar tanto esse bichinho. Se a gente fizer o garrote, e o garrote fica preso também por muito tempo, a gente também pode ter uma policitemia no exame de sangue, tá? E não é real, é uma policitemia relativa ao tempo que a veia ficou ocluída. Aí aquele sangue que está passando por aquela veia concentra ali, aumenta a pressão hidrostática no vaso sanguíneo, sai plasma para o espaço extravascular, a gente puxa o sangue e vem com policitemia. Mas é relativo ao tempo que a gente ficou fazendo o garrote. Então, isso é bastante comum em cães e cavalos, esse tipo de policitemia transitória relativa à contração esplênica. Achado laboratorial. Então, a gente tem aqui um diferencial, que é o quê? A proteína plasmática vai estar normal, porque a gente não está tendo extravasamento de plasma, a gente não tem vasodilatação, então não tem perda de plasma para o espaço extravascular. Então, policitemia relativa, policitemia transitória e agora policitemia absoluta. Então, a gente tem lá a primária e a secundária. Primária e a secundária, que são, de fato, aumento absoluto na massa de eritrócitos. Aumento da relativo ou causado por um aumento da eritropoiese medular. Então, elas são primárias e secundárias em decorrência do aumento ou não da eritropoietina. Oi, não sei quem tá handed aí, tá dando tchauzinho. Policitemia secundária absoluta. Oi, Lucas. Causada por hipóxia, já discutimos isso, né? Então, animais que estão nas alturas, vai ter um aumento da produção de eritropoietina, e aí a gente vai encontrar a policitemia. Mas também tem outras situações que a gente pode encontrar policitemia devido à hipóxia crônica, como é o caso de doenças pulmonares crônicas e de animais com cardiopatia, tá?
Já vamos ver. Achados laboratoriais, o hematócrito aumentado, moderadamente, tá? A marcante, dependendo da intensidade dessa hipóxia. E redução da pressão de oxigênio, porque o animal está com hipóxia. Concentração da eritropoetina pode estar aumentada, mas não é, eu dei uma lida nos artigos, não é muito frequentemente encontrado isso não, tá? Então, eritropoetina, os livros trazem, mas na verdade a gente não encontra. Mas o que explica a policitemia frente ao quadro de hipóxia é a ação da eritropoetina. Então, quando a gente fala de uma policitemia causada por uma alteração cardíaca, a gente está falando dos shunts cardíacos. O que são os shunts cardíacos? São aquelas comunicações que a gente acaba encontrando em alguns animais que têm uma alteração congênita no desenvolvimento desse animal, tá? No desenvolvimento embrionário. Então, a gente tem a persistência do forame oval, por exemplo, que vai fazer a mistura do sangue arterial com o venoso. Muitas vezes, defeito no septo interventricular, permitindo também a mudança, a mistura do sangue arterial com o venoso. E aí a gente vai ter uma redução da concentração de oxigênio no sangue arterial, porque ele está se misturando com o venoso. É isso. E aí esse animal, ele tem uma hipoxigenação sanguínea crônica que leva à policitemia devido ao aumento da produção de eritropoetina. Tranquilo? Doença pulmonar crônica. Aí a gente pode colocar aqui os gatos com asma, a gente pode colocar animais com pneumonia. O que acontece? Animais com pneumonia, por exemplo, é isso que está mostrando aqui. Esse daqui seria o espaço de um alvéolo. Só que um alvéolo que está... Isso aqui seria um alvéolo normal, ó. Isso é um alvéolo normal. Isso é um alvéolo que tem a sua parede já destruída. E esse é um alvéolo que está completamente inflamado. Então, o que acontece? A espessura, a distância da luz do alvéolo para o sangue, os vasos sanguíneos capilares que estão passando aqui, aumenta. Com isso, diminui a troca de oxigênio entre o ar e o sangue. E isso acontece, né, em animais que têm pneumonia devido ao processo inflamatório todo que está acontecendo nesse espaço próximo aos vasos sanguíneos, próximos aos capilares. Tranquilo? Então, daí a gente vai ter uma hipoxigenação desse animal. Da mesma forma, então, levando ao aumento da produção de eritropoetina e uma policitemia. Causada por as policitemias secundárias absolutas, produção excessiva de eritropoetina. Então, cistos renais, tumores renais, vão levar ao aumento da produção de eritropoetina. Hipertireoidismo. Assim, os livros-textos trazem isso, mas a literatura não confirma esses achados, tá? Então, teoricamente, parece indutivo e faz sentido, racional, mas não é muito encontrado na prática clínica. A ideia é que o hipertireoidismo, ele leva a um aumento total do consumo de oxigênio pelas nossas células, porque o metabolismo do animal está acelerado. Então, a gente tem um aumento do consumo de oxigênio, isso levaria a uma necessidade de aumentar a quantidade de hemácias circulantes para suprir a demanda dessas células, e aí a gente teria uma policitemia secundária absoluta relacionada ao hipertireoidismo, porque tem aumento da produção de eritropoetina. Mas a literatura também não traz isso daqui. Achado laboratorial, então, a gente vai ter o hematócrito elevado, a pressão de oxigênio, tentativa de aumentar essa pressão de oxigênio, né, devido ao aumento da eritropoetina. Policitemia absoluta primária, daí sim a gente tem um distúrbio da medula óssea. Então, a medula óssea fica liberando uma maior quantidade de eritrócitos na corrente sanguínea, porque a gente tem câncer na medula óssea. Então, é relativamente raro, tá, nos animais, mas acontece. Achados clínicos, a gente vai ter esplenomegalia, porque a gente tem maior quantidade de hemácias circulantes, hepatomegalia, mesma coisa, trombose pode acontecer,
porque a gente tem maior concentração de elementos figurados no sangue, a gente pode ter hemorragia e convulsões nesses animais. Achados laboratoriais, então, o hematócrito aparece extremamente alto, né? Então, 65% a 75%. A concentração de eritropoietina pode estar diminuída ou normal. Over, gente. Tudo bem? Pode tirar o mute aí de vocês, se vocês precisarem falar. Tenho uma dúvida, Diga. mas é bem lá do começo. Tá. A senhora falou assim, ó, lá no começo, que a policitemia normalmente ela é confundida com o aumento de leucócitos e no exame. Mas como é que ele vem exatamente no exame de sangue? Como é que a gente vai ver a policitemia? Ela Tá. vai estar escrito só nos eritrócitos ou vai ter tudo aumentado? Tudo aumentado. Esté, você vai ter aumento de eritrócitos, aumento de leucócitos e aumento de plaquetas. Beleza, era isso. Beleza. Ô, Pro, poderia voltar no primeiro slide, por favor? Deixa eu ver aqui. Professora, só uma coisa. Leucócitos, plaquetas e... Eritrócitos. Fala, Thaís. Obrigada. Não, é só isso. Eu só queria confirmar um negócio que escrevi. Tá. Professora, Oi. Catherine, com quanto tempo a gente repete esse exame para poder ver se é um caso ali da hora, do jeito que fez errado, ou se é um problema crônico? Uhum. Olha, imaginando assim que o animal estava estressado e fez uma esplenocontração, dá-lhe um tempo de um dia para ele, você pode repetir o exame de sangue. Só para você garantir, mas ali, tipo, umas 4, 5 horas depois você já pode fazer. Mas repete dali a um dia, imaginando que esse animal vai ficar na clínica, ele vai ficar um pouco mais estressado. Então, deixa ali um dia, no dia seguinte que ele já está mais habituado, você vai lá e repete a coleta. Professora, sou eu. Com o aumento dessa concentração de células no sangue, o sangue acaba ficando um pouco mais denso e acaba, por exemplo, tendo dificuldade para chegar aos órgãos e circular. Isso é um problema. Aí Exatamente. Você não consegue ter... Entendi. Por isso que aqui, ó, nesse slide está falando aqui, o animal vai se apresentar letárgico, com intolerância ao exercício e com mucosas cianóticas. Justamente por isso que o sangue não chega de maneira adequada, né? Chega mais lento e muito grosso, vamos dizer assim, uma densidade maior. É isso? Isso. Tá. Obrigada. Por que ele tem sangramento nasal? Porque você tem um aumento da quantidade de células passando no vaso sanguíneo. E isso faz com que a lesão sobre os capilares sanguíneos, ela aumente. E aí a gente pode ter rompimento desses vasos sanguíneos. Desses capilares, né? Entendi. Prof, tem uma dúvida. Diga. Eu não consegui, você falou muito rápido, eu não consegui entender o que seria a policitemia transitória. O que seria ela, na verdade? A policitemia transitória é quando a gente tem esplenocontração, Lucas. Então, o que vai acontecer? Ah, só isso? É, só isso. Contrai o baço, aquelas células que estão no baço saem para o sistema circulatório, aumenta a quantidade de hemácias no sistema circulatório, e isso faz a gente identificar a policitemia. Ah, tá, entendi agora. Beleza. Valeu, prof. Professora, com a policitemia também, ela pode ocorrer devido a esse problema de circulação do sangue. Então, é muito comum acontecer também algum acidente vascular cerebral também? Pode acometer também? Pode. Uhum. Justamente porque você tem o aumento da concentração de hemácias. E aí você pode, de proteínas também, e aí pode formar trombo e propicia o desenvolvimento de um acidente vascular encefálico, por exemplo.
O choque endotóxico, ele demora, assim, para chegar naquele ponto que você estava colocando ali, tão crônico, tão... Começa com uma infecção, né? Começa com uma infecção. Daí, se você não trata essa infecção, a gente vai tendo desenvolvimento disso, né? Então, assim, depende do tipo de bactéria, depende do estado inicial do animal, quando essa infecção teve início. Então, depende muito. Depende do tratamento. Mas é um quadro reversível. Assim, ó, eu digo assim, que o choque, quando o animal já chega em choque, que ele está apresentando hipotensão, perda de consciência, aumento da concentração de células no sangue, hipotermia ele também vai apresentar, ele já está num quadro que tem um prognóstico ruim. Não que você não consegue reverter, mas o prognóstico já não é mais nem regular, nem bom. Ele é ruim. Você tem que tratar a infecção também, né? Tem que tratar com antibiótico ali e tal. Exatamente. Essa septicemia, no caso, ele já está com uma infecção generalizada. Isso mesmo. Aí já está bem fora de controle, por isso que vai ocasionar o choque. Isso. Quase, e assim, o problema não é mais a infecção, sabe? Claro, a gente tem a infecção como sendo um problema grave, mas a gente tem os problemas vasculares que são, tipo, superam os problemas da bactéria mesmo que está presente no corpo do animal, sabe? Então, daí, assim, para tentar salvar o animal, primeiro trata a questão vascular e daí nem coloca um antibiótico nem nada no começo. Primeiro já vai por tudo. Gi, chegou nesse quadro aí para você já vai entrar com uma bomba de medicamentos e de fluidoterapia. E ainda não sabe. Transfusão não seria, em algum dos casos, ideal ou eu pioraria o quadro? A transfusão? Não, porque ele está perdendo para o vaso. Aí transfundir ele para voltar tudo ao normal, não poderia? Ele continuaria? Porque você tem número de células suficientes no sangue. O que você não tem é líquido, né? Pensando no choque, pensando nas policitemias absolutas, né? O que você não tem é líquido suficiente para dissolver essas células. Então, se você fizer uma transfusão de sangue, você não vai conseguir melhorar o quadro desse animal, não. A ideia é... Aquilo que estava causando o choque, tirando o líquido, continua ali, né? É isso, mais ou menos? É isso mesmo. Não está no sangue, né? É isso mesmo. Beleza, gente? Beleza. Tá? Beleza. Pessoal, mandem respondam lá as questões do fórum, tá? Porque a gente precisa ainda assim manter ativo lá aqueles Esse material já está lá? Quanto tempo, prof, a gente tem para responder? 24 horas para responder. Esse material já está lá? Tá lá. Já. Tá bom, professora. Obrigada, viu, professora? Por nada, gente. Beijos, bons estudos, se cuidem. Beijo. Tchau, prof. Obrigado, tchau. Tchau. Professora, amanhã eu tento aula de novo. Vai ser ornito por as duas. Então, ó, eu vou ver ainda, porque a Maria me disse que quando a gente passa de 30 minutos nesse programa aqui, ele não permite que a gente tenha reunião no dia seguinte. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Mas amanhã a gente teria... Que tipo? Pois é. É que senão tem que pagar. É ornito e pato. Amanhã tem ornito, né? Eu até comentei com a Maria. Dá para tentar o Google Classroom, qualquer coisa. Tem um do Google, que é o Google tem um sistema semelhante ao Zoom. O Hangout, né? Tá. Começa pelo Classroom e daí eles têm esse sistema de fazer aula em grupo, assim, tal. Reunião, né, que eles colocam. Pra tentar também, caso esse bloqueie. Tá, beleza, então. Mas aí a gente combina melhor hoje à noite, tá bom? Tá ok, até amanhã. Tá bom. Até, obrigada, gente. Professora. Bom dia, até amanhã. Pra vocês também. Beijo. Tchau. Nova gravação.
Salvei. Como é Então, que gente. tá gravando aqui o recording? Eu já apertei o stop.